Beleza, pessoal? Então vamos lá. Olha, eu tô com a folha e eu preciso saber que tipo de desenho, né, o tipo da técnica que eu vou usar. Por exemplo, eu vou fazer um desenho, uma bancada em L em planta baixa, eu vou fazer uma bancada com ponto de fuga, mão livre. Então vamos supor que eu vá fazer em perspectiva. Como é um L, né, vai ser um tanto para cá e um tanto para cá. Então vamos lá. Vou escolher um meio aqui para deixar igual para os dois lados. Não vou inclinar muito. Certo? Então esse aqui vai ser um lado da minha bancada. E esse aqui vai ser outro lado da minha bancada. Certo? Então beleza. Então iniciei o meu rascunho da minha bancada. Da minha pia em porcelanato, enfim. Agora o que você precisa se atentar é que eu tenho aqui dois lados, isso significa que eu tenho duas paredes, dois lados da bancada, que pega essa aqui, esse lado em uma parede e esse lado em outra parede. Então, a inclinação dessa ponta vai ter que ser exatamente essa. Então eu tenho que ter essa proporção. Ó, então eu vou trazer essa inclinação, esse ângulo aqui, para cá, tá? Então esse ângulo eu trago para cá, ó. É claro que o certo disso aqui seria você usar um esquadro, porque o esquadro ele já tem um ângulo, né, de 30 graus, de 45 graus, enfim. Agora, ao olho, né, você tem que ver uma proporção, mais ou menos. E esse grau aqui eu trago para cá, ó. Tá? E aí eu vou trazer isso aqui nessa mesma inclinação para cá, até nós chegarmos aqui nesse meio, e vou trazer aqui para cá, fechando aqui esse lado. Então nós fizemos a nossa bancada aqui. Se você vê que a inclinação ficou um pouquinho fora, você corrige. E depois, é claro, se você tiver uma régua, você pode arrumar isso aqui na régua. Tá? Eu estou fazendo sem régua, mas o certo era usar uma régua, principalmente para fazer uma bancada assim, tá bom? Então agora a gente já pode consertar. Ó, vou sempre usar essa inclinação aqui como referência, trazendo para cá, ó. Ficou um pouquinho fora. E aí eu pego essa inclinação aqui e só trago ela para cá, certo? E aí, respeitando ela aqui, ó, trago ela para cá. E aí fecho esse lado aqui, esse lado bateu, ó. Beleza? Então nós temos aqui a nossa bancada, que agora é só nós trabalharmos, ó. Sempre que eu vou puxar um lado, eu respeito aqui a inclinação desse lado, para ficar retinho, tá vendo? Tá? E isso se nós não formos usar nenhuma técnica aqui, vamos dizer que seria a perspectiva paralela, né? Que são linhas paralelas. Então é quase como usar o esquadro e fazer logo a perspectiva isométrica. Agora, nós temos aqui uma saia, né? Vamos dizer que aqui seria uma saia de 10, um exemplo.
a gente precisa fazer o lado que é pia e o lado que é fogão. Então, normalmente é uma área rebaixada. Vamos supor que até o final, esse lado aqui seria uma área rebaixada. Então, nós vamos passar o risco direto. Primeiro eu vou fazer a marcação da área que é rebaixada, para depois fazer a altura do rebaixo. Então, ó, marquei a área rebaixada e agora eu rebaixo tanto que é necessário. Eu não posso rebaixar muito, porque o rebaixo sempre é a altura de uma pedra, né, do granito, que é 15 milímetros ou 18 milímetros. Aqui é a representação da área molhada subindo para a área seca. Nós podemos aqui também representarmos uma cuba, né? Ó, vou pegar aqui a inclinação, tá vendo? Tô seguindo sempre essa inclinação. Defino aqui a cuba. Aqui, pegando essa inclinação aqui, eu fecho as pontas. Tá? Essa curva, normalmente ela é meio arredondada aqui, oval, né? Então depois vocês podem dar uma... Eu sempre faço quadrado, porque a gente está usando a régua, né? Para não dificultar muito, a gente sempre acaba fazendo quadrado. Então, o tanto que eu vou rebaixar a cuba, ó, vamos colocar aqui meio 7 milímetros, eu tenho que jogar ele aqui, ó. Por quê? Para ver se ela passa aqui da visão, certo? Aí eu teria que mostrar essa cuba aqui. É que aqui nessa altura ela não passa, mas se nós descermos mais, eu tenho que fazer a cuba aqui, ó. Tem que fazer ela aparecer aqui para ficar correto, beleza? Como não vai aparecer, o certo seria aparecer, porque a cuba tem muito mais de 10 centímetros, né? Então vamos fazer certinho, né? Já que, ó, vamos fazer certo. Então vamos deixar logo 1 centímetro. Vamos deixar quase 1,5 centímetros. A gente vira para cá e aí vira para cá. E aí seria 1,5 centímetros. Então, tá vendo aqui, ó? Vai aparecer uma pontinha aqui, tá? Então seria isso aqui, ó. Ah, tá. Só que tem isso, tá certo. E aqui eu puxo pra cá, que tá indo aqui pro fundo. Certo? Então seria a ponta. É claro que aqui eu fiz quadradão, mas como eu falei, se a cuba ela for arredondada, não vai ter essa esquina viva. Vai ser, na hora de fazer o acabamento, a gente pode quebrar um pouco essa esquina aqui. Tá? A princípio, na construção, vamos fazer assim, bico quina viva, e depois a gente faz uma arredondadinha aqui melhor, tá bom? Então, ó, área rebaixada da cuba, da pia, e aqui área seca, provavelmente aqui vai fogão, ou não, né? Fogão pode ser um fogão de piso, pode ficar fora. Agora a gente vai fazer aqui
um frontão. Tá? O certo do frontão é eu pegar a profundidade aqui para dentro, antes de fechar aqui, mas como eu já fechei, então eu vou considerar que o frontão ele tá para trás aqui, ó. Deixar um pouquinho mais de meio centímetro de altura e vou fechar usando a inclinação aqui, ó. Tá? Então eu tenho que jogar as duas linhas do frontão para o canto da parede, ó, respeitando a inclinação certinha, tá vendo? Posiciona a régua. Quando eu vejo que já está na posição, ó, né, seguindo o mesmo grau aqui, então eu risco. É bom que a ponta do lápis esteja bem fina. Ok, então eu fiz o risco da frente, agora eu vou fazer o risco de trás, que dá a espessura, né? Ó. Ok? Então vamos fazer aqui também a mesma coisa. A gente vai subir aqui e vamos trazer. Vou inverter a régua para ficar mais fácil para eu ver aqui a inclinação. Ó. Então aqui bateu, fecha aqui e aí eu trago a linha do fundo. Então, pessoal, ó, a gente terminou a nossa pedra. Agora o que a gente precisa aqui é fazer um acabamento. Se ela é um granito, se ela é um mármore. Ó, eu vou fazê-la como se ela tivesse suspensa aqui do chão. Então, eu vou fazer o chão, tá? Só para então o chão também, ó. Eu vou seguir aqui essa inclinação, né? Ó. Fazer pro lado de cá. E aqui vou fazer pro lado de cá. É possível fazer o balcão planejado aqui? Sim, muito fácil. Seguindo aqui um mesmo conceito aqui das linhas paralelas, eu desço aqui, né, o fundo, lateral, ó, fecho a frente e faço divisões assim, gaveteiro. Beleza, então tá aí, ó. Vamos fazer um acabamento então, né? Um mármore, alguma coisa assim. Ó, eu vou fazer até o sifão aqui para ficar legal. Vamos considerar aqui um quadrado com a bola aqui no centro. Tá? Então eu desceria então tem que usar essa inclinação aqui para trazer o fundo. Aqui estipular aonde viria. Então essa distância aqui chegaria bem aqui no beleza? Então depois eu melhoro aqui na hora de fazer o acabamento final. Aqui também eu fiz uma linha quadrada, mas ele é arredondado. Então tem que dar aqui a espessura dele aqui. Tá? Mas isso a gente faz na hora do acabamento. Então pessoal, ó que bacana. Dá pra gente fazer até um sifão aqui. E assim, e pela proporção é uma pia pequena, que deve ter 1,50 por 1,50. Eu não fiz na escala, você viu que a gente começou à mão, então isso aqui seria
um desenho de apresentação. Se eu fosse usar a escala, obviamente eu teria que usar a perspectiva isométrica, que ia ficar o desenho próximo disso aqui, né? Só que em escala, eu usaria o escalímetro. Daria para fazer a metragem certinha. Por exemplo, se é uma pia de 2,20 por 3 e pouco, enfim. Só que eu vou usar uma escala menor, vai deixar o meu desenho proporcional pelo tamanho da folha que eu estou usando. Muita gente me pergunta esse lance de tamanho, de medida. Gente, o desenho, né, se você está fazendo ele em escala ou não, ele tem a ver com o tamanho da folha que você está usando. Por exemplo, se eu vou fazer uma pia pequena, eu não preciso fazer esse L menor que isso aqui, porque, vamos supor, já pensou eu pegar essa folha e fazer esse L aqui desse tamanho? A pessoa vai ver 3 metros de folha e 1 metro de desenho, tá entendendo? Então, para essa proporção eu posso fazer maiorzinho um pouco e preencher toda a folha, ó, que bonito. Agora é óbvio que se eu for fazer um U, por exemplo, viro aqui, viro mais um lado aqui, e vou fazer maior, uma escala maior, né, 3 metros de pia, então eu tenho que diminuir a proporção. Né, ó, vamos colocar na régua aqui. Isso aqui eu fiz com 4,5 centímetros de profundidade, tá? Eu vou medir aqui o fundo. Ó, o fundo tá com 13,5 exato, certo? 13,5 por 4,5 eu usei de profundidade, isso na régua, tá? Vamos esquecer o escalímetro, vamos fazer na régua. Então, se eu fosse aumentar a medida, eu posso permanecer os mesmos 13,5, só que como que eu vou dar a impressão que ela está maior? Diminuindo a profundidade. Então, eu fazendo essa profundidade, por exemplo, está 4,5, fazendo com 2, então se aqui me representa 1,5 metro de balcão, bancada, se eu faço a metade da profundidade, vai dobrar, vai para 3 metros de bancada. É tudo questão de visão. Isso quando eu não estou usando o escalímetro. Agora, quando eu vou usar o escalímetro, ele já vai ter lá na escala 2 metros, 3 metros, né? Então aí eu vou respeitar a escala. Se a bancada ela tem 3 metros, eu vou usar uma escala que caiba dentro da folha. E aí no escalímetro eu vou marcar certinho os 3 metros. Aí já vai ser um desenho em escala, proporcional, né? Agora, quando o desenho você não tem um escalímetro, você faz a proporção da folha, né, e faz a representação do jeito que eu falei. Ó. Como aqui é pequenininho, eu fiz ele bem profundo, bem grande. Se eu quero usar essa folha toda para fazer 3x3 de pia, né, que é o dobro disso aqui, obviamente o dobro ia aumentar a minha folha. Aí, como eu falei, eu diminuo um pouco a profundidade, a espessura. Toda a proporção do desenho eu diminuo, porque aí isso vai me causar visualmente que o desenho é muito maior. Se aqui eu tenho essa impressão de 1,5 metro, se eu reduzir essas medidas, né, profundidade e tudo mais, vai dar uma impressão de uma bancada bem maior. Beleza? Então você tem que ter essa manha, né, de fazer sem a escala. Pessoal, eu só vou finalizar, tá? E depois eu mostro para vocês pronto, beleza?
Beleza, galera, e esse é o resultado do nosso desenho. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam, ok? Se gostou, deixa um like, compartilhe com seu amigo. E se você não é inscrito no canal, te convido a fazer a sua inscrição e acompanhar as nossas aulas de desenho. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.